claro que nós estamos aqui com Jax Chaves, para quem não sabe, Xavier. Jax Xavier. Jax Xavier está aqui com a gente e que veio fazer parte do nosso programa mais uma sexta-feira com dicas X, que são dicas importantes para que você entenda um pouco mais. E ele sempre tem vindo no nosso programa, a gente gostou muito, porque ele fala de assuntos que mexem com a nossa mente, preparam a gente com técnicas que são importantes e mais do que isso, gente, para a gente entender não só a nós mesmos, como também as outras pessoas e saber se comportar, saber se comunicar e como a gente deve se comunicar. E aí hoje a gente vai estar entrando num comportamento que envolve relacionamento. Relacionamento não só amoroso, mas com os pais, com os amigos, com os filhos, no trabalho, é sempre envolvendo pessoas, tá? Humanos que precisam muitas vezes dessas dicas. E hoje ele veio aqui para o nosso programa para falar de um assunto muito legal, que é o mindset. Isso mesmo. Ele veio aqui para falar com a gente sobre esse assunto, porque é um assunto que mexe com a mente das pessoas e traz aquele lado fixo da mente e aquele lado que você pode progredir. De que forma você pode progredir? Quem vai poder falar sobre esse conhecimento é ele mesmo. Tudo bom, meu querido? A gente falando aqui da mudança do sobrenome, quer dizer que as pessoas pensavam que você era quem? É Xavier, Jax Xavier. Pronto. Mas é o Jax Xavier. Bom Jax, dia, bom dia, Vanduza. Bom dia a todos também. Um prazer mais uma vez estar aqui com você para falar sobre esse tema maravilhoso que é mindset, mentalidade. Nós vamos trazer hoje informações importantes para quem quer realmente mudar essa mentalidade. Se não é mindset, se for traduzir ao pé da letra, mind é mente e set configuração, ou seja, configuração da mente. Você melhorar todos os seus recursos que você tem com relação aos seus relacionamentos, ao seu jeito de ser, ao seu sucesso, por conta da sua mentalidade e também dos seus comportamentos. A gente precisa melhorar os nossos comportamentos a partir da nossa mentalidade. Então, esse livro trata exatamente sobre isso. E a doutora Carol Dweck, ela escreveu esse livro através de uma tese durante 20 anos. Então, é algo que ela estudou durante muito tempo. Profundamente. Profundamente. Ela é PhD, ela é psicóloga social. Deixa eu mostrar esse livro aqui para quem está assistindo ao nosso programa. Não é um livro... Vou mostrar esse livro agora. Às vezes as pessoas falam, mindset será um livro de autoajuda e ficam com aquele preconceito. Mas é um livro com bases científicas onde vai mostrar que qualquer pessoa pode mudar a sua mentalidade. Todos nós temos os dois tipos, você falou, já nós vamos falar sobre isso. Mas nós podemos mudar sim esse tipo de mentalidade para ser pessoas de sucesso com relação a qualquer atividade que a gente queira se empenhar. Agora você falou sobre um assunto interessante, relacionado a livros de cabeceira, aqueles livros de autoajuda. Todo livro, quando ele é feito, ele tem algum ponto de conhecimento. Sim. Ou de vivência. Né? Existem livros que são mais elaborados, são livros estudados, onde as pessoas fazem realmente uma pesquisa de campo seríssima e elas vão se aprofundando muito mais. É óbvio que você tem que analisar os livros que você lê, quem são as pessoas que escrevem. E eu acho que assim, um bom leitor, ele vai buscar realmente aquele conhecimento através de pessoas que verdadeiramente ele mais ou menos tem um pouco conhece um pouco dessa história. E o Jax, de uma certa forma, quando ele traz um livro para cá, vocês não têm ideia do quanto ele tem embasamento e tem conhecimento, porque ele se aprofunda. Então é bom a gente falar sobre isso, porque às vezes um livro de autoajuda, ele pode ser um livro que você vai olhar e vai só dar uma... Nossa, e tal. Mas aí se você for inteligente, você vai buscar mais. Você vai querer colher mais informações, você vai querer entender mais daquele assunto. Um livro, ele é sempre muito importante, muito interessante. Mesmo que ele não tenha muito a oferecer, se você é uma pessoa que quer buscar, você vai encontrar mais em outros livros que podem agregar e acrescentar valor para você. Exatamente, Vanusa. Né? Por isso que a doutora Carol Dweck, ela fala o seguinte, que se você tem esse preconceito de buscar uma ajuda com relação àquele título de livro, você vai ter um mindset fixo. Ou seja, o que é isso? Uma mentalidade daquela pessoa hostil, que acha que já sabe de tudo, que não precisa... Não, isso aí é bobagem. Então, o que ela fala nesse livro? Você pode aprender
com tudo que você quiser, com um livro, com um vídeo, com uma reportagem que você assiste, tirar boas ideias daquilo ali. Tire o que é positivo para você. A pessoa que tem a mentalidade fixa, ela acredita assim, não, isso aí não serve para mim, isso não é legal, eu não nasci para isso. Perde até o desejo e a vontade de estar em determinados locais. Exato. Porque se não é do meu jeito, aí fica complicado. Aí acaba sendo uma mente fixa. Isso. Tem que ser assim, não pode mudar, não pode ter uma outra influência. Olha chamada aquelas pessoas cabeças duras. Não tem aquela pessoa cabeça dura? Então, existe aquelas pessoas de mindset fixo e as de crescimento. Por exemplo, nós trazemos aqui para vocês, pessoas de mindset fixo, elas acreditam que as habilidades, a pessoa já nasce com ela. Ou seja, ela já nasceu e não vai, ninguém pode mudar uma habilidade. Vamos deixar, Lorena, isso aberta, total, para que o Jax possa explicar melhor e as pessoas possam entender em casa, tá bom? Exatamente. Vamos lá. Vamos começar falando do mindset fixo. Segundo a autora, exatamente, ela diz o seguinte, que segundo algumas pessoas, todos nós temos os dois. Certo. Só que algumas pessoas têm mais tendências a ter um ou o outro. Certo. As pessoas que têm mais o mindset fixo, para você entender melhor, essa mentalidade fixa, é aquela pessoa hostil, cabeça dura, que acredita que tem muita dificuldade para aprender determinada atividade. Por exemplo, tocar um violão. Aí ela acha, nunca vou aprender a tocar violão. Eu tenho um exemplo, minha mãe, ela teve aneurisma, mas depois do aneurisma ela começou a praticar e ela já está tocando violão, já sabe as notas. Eu não sei, mas por que ela sabe? Porque ela está praticando, ela está treinando a tocar o violão. É isso que é um mindset de crescimento. O mindset fixo é o seguinte, não, eu não sei tocar, eu não vou aprender, eu não vou atrás. Mas por isso que o mindset fixo, ele evita desafio, acha que é muito difícil, não vou aprender, não crê no esforço, porque mindset de crescimento já é o contrário. Se você se esforça, se você treina, se você pratica, qualquer atividade você vai conseguir melhorar. Seja falar em público, uma atividade, eu não sei dirigir, eu tenho muito medo de dirigir. Treinar. Isso é uma mente fixa. Algo que você fixou na sua mente que você não quer mais tirar. Exatamente. Seja para o negativo ou para o exagero do positivo. Com toda certeza. Por isso que o mindset fixo, as pessoas, elas não creem que o esforço gere mudanças e encara problemas sempre é um desafio. Não, é um problema, eu não quero nem perto de mim. O contrário já do crescimento. Porque ninguém pode viver algo que só o que eu quero ou só o que eu imagino é o que dá certo. Exatamente. Você convive com muitas pessoas. Com muitas pessoas. Então eu preciso exatamente mudar essa mentalidade para melhorar minhas habilidades, acreditar que eu treinando uma língua, uma nova língua, se eu treinar, se eu praticar, eu vou aprender aquela língua. A dizer, o inglês é difícil, o francês é difícil, mas se você não treina, se você não busca livros ou uma ajuda de um professor, como que você vai aprender? Se você já olha para aquilo e já acha que é complicado. Então, o de crescimento, que diferentemente do fixo, busca se superar, busca esse aprendizado, é uma leitura de um livro, busca um professor, abraça os desafios, e encara as falhas como aprendizado. Outra dica interessante, Vanusa. Tem muita gente que odeia os feedbacks. O que seriam os feedbacks? É um posicionamento, um retorno de alguém. A pessoa que tem a mentalidade fixa, ela detesta quem lhe dê uma ajuda ali, uma ideia, um direcionamento. Já o de crescimento, pois pronto, agora eu vou aproveitar essa ideia, eu vou encarar como aprendizado, vou fazer diferente agora. Muito obrigado pelo toque, Vanusa, que você me deu, foi muito importante. Agora eu vou pegar isso aí para eu poder melhorar no meu dia a dia, nos meus relacionamentos com meus colegas. Então, ele encara esses desafios como aprendizado e vê o esforço como um caminho da excelência, porque quem trabalha com mindset de crescimento, essa mentalidade de crescimento, ela está buscando a excelência. É aquele profissional que quer melhorar cada dia, que quer ser um profissional melhor, seja no trabalho, que quer ser o melhor pai de família, que quer crescer. Não tem um relacionamento muito bom, mas ele não é cabeça dura. Ele começa a perceber, nossa, minha fala é muito agressiva, eu sou muito autoritário, eu que mando. Aí você, como esposa, começa a falar com ele, ele começa a perceber, então eu tenho que entender que eu preciso melhorar nisso. Então ele tem uma mentalidade de crescimento, porque ele quer crescer com você. É essa que é a fase que a gente precisa trabalhar, que a autora traz. E enfrenta os problemas sempre com mais entusiasmo do que o de fixo, que é todo problema para ele, é aquele pessimista, negativo, vê tudo. É um desgaste. É o desgaste, te suga as energias porque ele só fala de coisas ruins. Não vai dar certo, nem cuide disso aí porque você não vai conseguir. Eu nunca consegui, meu filho. E outra coisa, a autora fala muito, nós temos que ter muito cuidado, principalmente para quem é pai, quem está em casa, ter muito cuidado com relação ao que você diz para os seus filhos. Muito cuidado também para não ficar só elogiando, porque senão a criança, quando receber um feedback lá na frente,
vai chegar na fase adulta cheia de ego. Exatamente. É o que estuda mais, é o que sabe mais, tudo que ele fala é perfeito. Cria um problema de personalidade. Por isso que ele fala, elogiar é bom, mas não demais. Você também não pode ficar naquela aquela história, você elogiou tanto que estragou o menino. Isso, você precisa Foi saber. Tão bonzinho. Mostrar para ele que na vida ele também vai passar por momentos de dificuldades, vai passar por pessoas que podem querer dar uma rasteira. Verdade. Então ele tem que entender isso para poder saber lidar com o dia a dia no mercado corporativo. Por isso que esse livro, gente, ele é um livro que eu super indico para todas as pessoas que realmente querem ter mais excelência na vida pessoal, profissional, porque ele realmente vale muito a pena. Jack, você falou algo muito interessante. Às vezes o problema não está no outro. Às vezes o problema está em você. Isso. Forma como lidar, as situações de como você traz e quando chega, aí o problema, que provavelmente seria do outro, passa a ser seu também. Com toda certeza. Se você não começa a pensar que se eu não mudar, como é que o mundo vai mudar? Eu preciso perceber que muitas vezes dos problemas que acontecem comigo, a culpa é minha e não do outro. Então eu preciso ir atrás, resolver esses problemas. Como foi que esse problema começou? Isso. Como essa situação chegou aonde chegou? Né? E aí você começa, de forma muito sábia, a colocar tudo no seu devido lugar. E aí, obviamente, as coisas vão mudando ou melhorando. Isso, por isso que ela fala, nós todos temos os dois tipos de mindset, os dois tipos de mentalidade. Só que, como nós estamos vendo aqui, nós precisamos trabalhar mais o quê? Um mindset de crescimento, a mentalidade de crescimento, crescer mais, aprender com esses erros. Se, por exemplo, eu tenho alunos que muitas vezes não sabem falar em público e falam, eu não nasci para isso, Jackson, eu odeio o microfone. Já fixou. E fica naquela mente. Eu quero dar uma dica para vocês que estão em casa, que tem medo de falar em público. Se você não treina, se você não pratica, se você não vai atrás de um incentivo, como que você vai aprender? Então você tem que colocar primeiro na sua mente, eu preciso superar esse medo, mas a partir de o quê? De um treino, de uma técnica, de uma habilidade que pode ser aprendida. Você tocou num assunto que eu particularmente sempre achei muito importante na vida. Quando eu comecei no rádio, eu sempre gosto de dar exemplos, quando eu comecei no rádio verde. O tempo foi mostrando os erros, as falhas, foram fazendo com que eu entendesse determinadas situações. Então, assim, o que você falou é uma grande verdade. A pessoa não pode se iludir. Eu tenho uma voz linda. Eu sou o bam. Meu vozeirão é que me faz permanecer ali. Engano. Isso é exemplo de mindset fixo. Um engano fora do normal. Porque, assim, toda comunicação precisa de estudo. Toda, seja qual for. Se você mesmo que não tem uma voz tão bacana, estude, veja o que precisa melhorar na sua voz. Você pode não ter uma voz boa, mas você pode ter carisma, você pode ter uma boa inteligência para explicar um determinado assunto. Porque do que adianta o tempo é o tempo. Você ter uma voz bonita, mas não saber se expressar. Não adianta o que falar. Ou se expressar de uma sem forma, o conhecimento. Sem o conhecimento. Sem a boa informação. Exatamente. Então eu preciso disso. Para isso eu preciso entender. Não adianta eu nascer bonito, mas eu não ter buscado esse conhecimento. Por isso que o mindset de crescimento, ele busca aprendizado para superar essas limitações. Então isso vale para qualquer área da sua vida. Muito Vamos falar de duas etapas da vida. Uma delas é relacionada à fase adulta. Chega uma certa idade da pessoa que todo mundo diz da mesma forma, e você acabou de falar a respeito da sua mãe. Não adianta que essa pessoa não muda mais. Não adianta você tentar mudar a cabeça dessa pessoa, porque a cabeça dela é assim. Se até os 50, 60 anos ela não mudou, não muda mais. É um mito ou é uma verdade? É mito. Você pode... Minha mãe tem mais de 60, ela está me assistindo aqui agora, ela sabe. Beijo, minha linda! Então, dona Lúcia, ela sabe muito bem, ela aprendeu agora, depois dos 60 anos, a tocar o violão. Então, você pode se mudar. Tem muita gente que tem aquela síndrome da Gabriela, daquela música. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Você deve conhecer essa música. Vou morrer assim. Não, tira isso da mente. Tira isso da mente. Você pode se mudar e ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, a partir do momento que você percebe, opa, eu quero aprender essa habilidade, eu quero aprender essa nova técnica, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me relacionar melhor, eu quero me comunicar melhor. Então, para isso, você tem que querer, tem que buscar.
E aí treinar, praticar e ir atrás. Por isso que o mindset de crescimento ele é fundamental para as pessoas que querem ter sucesso. Você que está me escutando agora, que quer empreender também, né? No Sebrae a gente fala muito sobre isso. Ah, eu não consigo empreender, eu tenho muito medo de empreender. Você está com o mindset fixo. Esse período está muito difícil, agora é um período de pandemia. Mindset fixo. Mude essa mentalidade. Passe a ver que oportunidades você pode encontrar aí dentro do mercado de trabalho, dentro das redes sociais, que você pode crescer, pode aprender e pode ganhar muitos resultados, muito dinheiro. Vamos falar agora sobre a questão do ego. Existem ambientes, seja em casa, na família, nos amigos ou até no local de trabalho, que às vezes a questão do ego ou aquela questão do eu sei tudo e praticamente as outras pessoas não sabem nada. Tem que ser do jeito que é. Isso acontece também nessa questão? Totalmente. Muitas vezes, dentro do mercado de trabalho, em alguns ambientes corporativos, nós encontramos profissionais que se acham demais. Então, eles têm essa questão da mentalidade fixa, porque eles acreditam que a ideia deles é a certa, ninguém vem com outra ideia aqui, porque eu que sei, eu que já estou aqui há mais tempo, então eles acabam afastando as pessoas por esse comportamento, por esse tipo até de comunicação. Então esse tipo de mentalidade, desse ego, de pessoas de se acharem, de serem hostis, de se acharem demais, acaba atrapalhando os relacionamentos, acaba atrapalhando até mesmo o comportamento a convivência entre todos os colegas de trabalho. Traz problema para si, traz problema para toda uma equipe e corre o risco de tirar o sucesso de outras pessoas. Sem contar que é chato demais você conviver e trabalhar com uma pessoa dessa forma, que se acha, que se infla demais, né? Que tem aquele exemplo de narcisismo, porque ele percebe que ele é o melhor do que todas as pessoas que estão ali, de que todas as pessoas. Então, é o tipo de pessoa que tem aquela inteligência, mas ele não sabe trabalhar o tipo de inteligência. Ele poderia não usa da sabedoria. Exatamente. Então, o tipo de profissional que a gente precisa ser no mercado é aquele profissional que busca saber conciliar as situações, trabalhar os conflitos, melhorar as relações, abraçar os desafios e estar aberto para todas as situações e para todos os tipos de pessoas. E não se achar demais, porque esse tipo de ego vai afastar, vai atrapalhar e vai somente causar danos para ele e para todos ao redor. Inclusive, diminui bastante o rendimento de todas as pessoas. No vocabulário chulo, baixa a bola um pouquinho. E tem que baixar a bola um pouquinho. Uma pessoa moderada, mais flexível, né? Mais tranquila para conviver com as pessoas. No meu segundo livro eu falo que o mundo abre as portas para quem age, se relaciona e comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde as consequências. Então, tem que agir, se relacionar e se comunicar bem para realmente você ser um profissional melhor cada vez mais. Com mindset de crescimento. Muito bom, então. Então, olha, nada de ideia fixa para te trazer danos. Vamos pensar em crescer. Crescimento é isso, é quando você cresce para si, mas sabe distribuir para os demais. Não é isso, Jex? Com certeza. Mais dicas eu vou dar lá no meu Instagram, Professor Jex. Qual é o Instagram? Professor Jex, Jex. Vai ter mais dicas sobre isso aqui, comunicação, motivação e muita coisa boa lá para você.